Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos dar início nesta noite o culto que vamos prestar ao nosso Deus. Graças a Deus, Ele nos deu mais uma oportunidade de podermos nessa noite nos reunirmos mais uma vez para juntos louvarmos o seu santo nome. E nessa oportunidade nós queremos, portanto, rogar ao Senhor para que nos edifique por meio da exposição da sua palavra. Quero saudar os irmãos da minha igreja, minhas ovelhas que vão me acompanhar. Quero saudar também aqueles irmãos que não fazem parte da nossa igreja, mas que também vão nos acompanhar nessa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Para darmos início nessa noite a este culto, eu quero pedir você que está nos acompanhando para que abra sua Bíblia no Salmo 113. Salmo 113, eu vou fazer a leitura desse Salmo 113. A palavra do Senhor assim nos diz: o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor, está escrito em negrito. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver ao que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Irmãos, é com este sentimento, com esta convicção nessa noite que nós iniciamos, portanto, esse momento de transmissão desse culto, louvando a Deus pela sua grandeza, pelo fato de que o Senhor é excelso, Ele está acima de todas as coisas. O Senhor é aquele que ergue do pó o desvalido, é aquele que ergue aquele que está cabisbaixo, aquele que está, portanto, prostrado. O Senhor é aquele que nos renova, que nos fortalece para uma nova caminhada, e que nessa noite nós, portanto, possamos nos fortalecer no Senhor, que este culto seja um culto agradável ao nosso Deus, para que durante a semana, alimentados pela palavra do nosso Deus, nós possamos prosseguir mais uma semana confiados no cuidado do Senhor. Diante da leitura desse salmo, o salmista nos convida para louvarmos a Deus, nos convida para engrandecermos o nome do Senhor, convida para que as nações, portanto, deem glória a Deus, para que nós olhemos para o Senhor como aquele que não pode ser comparado, não pode ser medido, ele não pode ser assemelhado a outra coisa. O Senhor é único, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, vamos diante dessa leitura desse texto. Eu tinha enviado aos irmãos a liturgia, aqueles que puderem, que estiver separado aí na sua casa. Eu vou orar, nós vamos orar, eu e minha esposa, ela vai me ajudar. Nós vamos orar, cantar o cântico ao orarmos Senhor, tá bom? Vamos louvar a Deus neste momento com um cântico ao orarmos Senhor. Louvemos ao Senhor neste momento. Ao orarmos Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo
agitado esquecer cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra humanos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra humanos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós te adoramos pela tua grandeza, pela tua majestade. Nós te adoramos, ó Deus, porque tu és o único digno de ser louvado, de ser exaltado. Graças te rendemos, ó Pai, pelas tuas misericórdias que se renovaram nesse dia. Graças te rendemos, ó Deus, pela tua proteção, pela tua provisão, pela tua renovação. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o nosso coração, ó Deus, esteja aberto para, ou não só para receber a tua palavra, mas que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, ó Deus, para que compreendamos a vontade do Senhor. Permaneça conosco neste momento, ó Deus, com todos aqueles que nos acompanham. É o que nós te pedimos, louvando-te, ó Pai, por tudo que tu és. Obrigado, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Pai, no nome excelso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, a nossa vida vem, pois, transformar, refrigério para a alma nos dá. O Senhor nos dá o refrigério, o Senhor nos dá a bênção de podermos nos aproximar da sua presença. E é isso que o autor aos Hebreus vai dizer. Eu quero ler Hebreus capítulo 4, versos de número 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. O autor dos Hebreus nos fala sobre Jesus como sumo sacerdote, aquele que se compadece de nós. Diz assim a palavra do Senhor, dos versos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, o autor dos Hebreus vai dizer que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E é com base no fato de que o nosso sumo sacerdote,
Ele, portanto, conhece a nossa condição, conhece a nossa estrutura. É diante dessa realidade que o salmista, portanto, que aliás que o autor dos Hebreus, portanto, vai dizer: achegue e se aproxime diante do Senhor em plena certeza de fé, para que alcancemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nosso Deus é aquele que nos socorre, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece para a nossa caminhada cristã. E diante desse fato de que ele se compadece das nossas fraquezas, diante do fato de que ele é aquele que intercede por nós junto ao Pai, é que neste momento nós vamos orar a Deus, confessando, portanto, os nossos pecados, rogando ao Senhor que nos fortaleça, nos renove para mais uma caminhada, para mais uma semana na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou pedir que a Priscila, ela ore, ela vai orar neste momento, e aí nós vamos orar junto, confessando os nossos pecados. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, diante de Ti, Pai, colocamos, ó Pai, Deus, os nossos pecados, que o Senhor venha nos perdoar, sim, Senhor. Deus. Pai, não olhe, Senhor, pelas nossas fraquezas, mas olhe, Pai, dentro de nós, o nosso sincero louvor a Ti. Sim. Deus, nessa noite, Pai, vá de encontro cada irmão, sim, que está ouvindo, Senhor, meu Deus, este culto, Pai, online. Deus, visite cada um, Pai, na sua particularidade. Sim, e perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, nossos pensamentos. Muitas das vezes, ó Deus, falamos coisas que não devemos e nem agradamos a Ti, Senhor. Mas devemos reconhecer que somos dependentes de Ti, necessitamos de Ti, ó Deus. Sim. Senhor, nos fortaleça a cada dia mais. Também nos fortaleça, Senhor, para estarmos, ó Deus, guerreando e lutando, Senhor, com as adversidades da terra. Sim. Deus, continua, Pai, nos ajudando, sim, nos sustentando em Tuas mãos. E nos perdoa, Senhor, se muitas das vezes, ó Pai, nós fraquejamos ou falamos coisas que não agradam a Ti. Sim. Porque nós devemos adorar somente a Ti e devemos a honra e louvor somente a Ti. Sim. Deus, é o que eu te peço nessa noite. Continue, Senhor, conosco, Pai. Mesmo que é via online, eu creio que o Senhor está se fazendo presente no lar de cada irmão, cada pessoa que está vendo, Senhor, este vídeo. Sim, Deus, eu te peço nessa noite, ó Pai, e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, diante, portanto, dessa nossa certeza de que o Senhor é aquele que nos fortalece, é aquele que perdoa os nossos pecados, nós vamos nessa noite louvar. O nosso Deus é aquele que intercede por nós junto ao Pai, e Ele, portanto, é a nossa rocha eterna. O Senhor é a nossa rocha eterna, e é diante desta realidade, dessa certeza, que nós vamos louvar nessa noite. Que nós vamos louvar nessa noite. Com base na leitura de Hebreus, capítulo 4, versos de número 14 a 16, o nosso Senhor Jesus, ele é, portanto, o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, e o Senhor Jesus, portanto, ele é a nossa rocha eterna, tá? A nossa rocha eterna. Então, olhando para Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, cantemos ao Senhor, aqueles que puderem, o hino 136, rocha eterna. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Hino 136, rocha eterna, louvemos o nome do Senhor nesta noite. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão,
gozo, paz e salvação, não por obras nem pena, plena paz terei aqui, só tu podes consolar, há perdão somente em ti, rocha eterna só na cruz. Eu confio, ó meu Jesus, quando derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder, rocha eterna espero ali, abriga-me, salve em ti. Amém. Deus seja louvado, porque Ele é a nossa rocha eterna. O Senhor é aquele, portanto, que nos sustenta, que renova nossas forças. E somos gratos a Deus, portanto, pelo perdão dos pecados, pela sua intercessão contínua junto ao Pai, que nos dá a segurança de nos aproximarmos a cada dia diante do Senhor em oração. Sabemos que temos junto ao Pai um advogado que intercede por nós. Louvamos a Deus porque podemos apegar nessa rocha que nos sustenta, que essa seja a minha e a sua confiança também nesta noite. Meus irmãos, antes de nós meditarmos, portanto, na palavra de Deus, quero mais uma vez, então, agradecer aos irmãos que estão conosco, agradecer a nossa irmã Marília, que da IPB lá de São Pedro, mandar um abraço para aqueles irmãos lá da Igreja Presbiteriana de São Pedro. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela família da nossa irmã Marília, a nossa irmã Julita, a sua família, aos irmãos, portanto, que estão conosco, estão nos acompanhando, estão junto conosco aqui, cultuando ao Senhor, louvando a Deus neste momento de culto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, também nós queremos manifestar a saudade também que nós temos dos irmãos, dizer que nós estamos sentindo muita falta dos irmãos e temos orado a Deus para que este momento em breve venha terminar, para que juntos possamos novamente nos reunir na casa do Senhor. Enquanto isso não acontece, vamos tentar diminuir o distanciamento pelas mídias, pelo culto que temos o privilégio de participarmos juntos. Tá bom? Dito isso, quero convidar os irmãos para que abram comigo as suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos meditar nessa carta. O tema que eu quero trazer para meditarmos nessa noite é justamente a gratidão a Deus pela fé em Cristo da igreja local. A gratidão a Deus pela fé em Cristo da igreja local. O que podemos aprender sobre as características da vida cristã presentes na igreja de Colossos e que, à medida que vamos meditando, avaliando cada uma delas, que características estão presentes na nossa vida individualmente, na nossa comunidade da fé, como Igreja de Cristo, como Igreja Presbiteriana de Itapevi, como as demais igrejas que estão nos acompanhando. Que características podemos, de fato, observar que nós temos ou que estão em falta na nossa vida cristã? Portanto, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1. Eu vou ler dos versos 3 até o verso de número 8. Colossenses 1. Dos versos 3 a 8, diz assim a palavra de Deus. Colossenses 1,
versos 3 a 8. Carta de Paulo aos Colossenses, versículos 3 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Que Deus abençoe, portanto, a sua palavra. Meus irmãos, há algum tempo atrás, nós tivemos, creio que uns 4 anos atrás, nós tivemos o privilégio na nossa igreja de meditarmos nessa carta de Paulo aos Colossenses e extrairmos ali verdades maravilhosas para a nossa vida cristã. É sabido nosso, meus irmãos, que essa igreja, a igreja de Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas sim por Epáfras, que Paulo o chama de fiel ministro de Cristo. Fiel ministro de Cristo. Veja, então, o apóstolo Paulo não conhecia esses irmãos, não tinha tido o contato ainda, o privilégio de ter o contato pessoalmente com a igreja de Colossos. Entretanto, essa igreja sendo fundada provavelmente então, durante o tempo da terceira viagem missionária de Paulo, isso a gente pode verificar lá em Atos capítulo 18. Este homem, portanto, é um discípulo do apóstolo Paulo, um cooperador do apóstolo Paulo, Epáfras, portanto, planta essa igreja lá em Colossenses. E a igreja de Colossenses era uma igreja nova, uma igreja que provavelmente, na época dessa carta, deveria ter mais ou menos em torno de 6 anos de plantação ou de plantada. Paulo, portanto, ele escreve a essa igreja, uma igreja que ficava numa cidade estratégica nos dias de Paulo. Colossos era um local onde, de fato, havia um comércio muito forte, notável, havia uma forte indústria têxtil naquele contexto, e por conta da movimentação comercial que havia naquela região, porque Colossos ficava ali no vale do rio Lico, hoje, ali na antiga Frígia, hoje atualmente a Turquia, desabitada. Colossos, no caso, está desabitada, mas atualmente, para nos localizarmos no mapa, fica ali na atual Turquia. Aquela cidade, portanto, mediante o seu comércio, mediante a sua indústria, era normal atrair, portanto, diversas pessoas para aquela região. E com as pessoas que estavam naquela região, também a cidade presenciava a vinda de pessoas com diversos tipos de ensino. E é justamente mediante essas pessoas que vinham para Colossenses, para a cidade de Colossos, que a igreja, portanto, uma igreja nova, começou a enfrentar alguns problemas relacionados ao ensino, relacionado à doutrina cristã. É provável que nesse período, portanto, uma das doutrinas, uma das heresias, dos problemas enfrentados pelo apóstolo Paulo, no caso relatado por Epáfras a Paulo, é justamente uma mistura do velho judaísmo com o gnosticismo, nascente já naquela época. Se nós lermos o capítulo 2, verso 8, nós vamos ler que Paulo se refere a uma falsa filosofia
que estava presente, portanto, naquela localidade, tentando adentrar a igreja de Colossos. Paulo combatia o cerimonialismo, Paulo combatia, portanto, a visão gnóstica. Essa visão, por exemplo, ela propunha a existência de inúmeras emanações de Deus. E com isso, eles defendiam, portanto, que no caso Jesus Cristo era mais uma dessas aparições ou emanações de Deus e que, portanto, Jesus, como pregado pelos apóstolos, não era real, porque na perspectiva daqueles falsos mestres, não tinha como conceber a ideia, portanto, também de um Jesus divino e humano. Outro problema que Paulo enfrentava naquela localidade, que ele soube de notícias que havia problemas naquela localidade, era a tentativa, portanto, desses falsos profetas de ensinar a adoração ou a veneração aos anjos. Com isso, Paulo combate este falso ensino, mostrando que Cristo é real. E, acima de tudo, que a tônica ou o tema central da carta de Paulo aos Colossenses, Paulo vai falar da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Ele vai dizer que Cristo é supremo, Cristo é suficiente, Cristo é tudo que os colossenses precisavam, portanto, para viver uma vida que agradava a Deus, Então, Paulo vai combater ali esse gnosticismo nascente, Paulo vai combater a tentativa de ensino de veneração a anjos, Paulo vai combater o falso ensino de que dizia que Cristo era apenas uma emanação de Deus, Cristo é apenas um fantasma, não era real, e mais ainda, aqueles irmãos que estavam enfrentando o problema do ensino de dizer que Cristo não era suficiente, que era preciso, portanto, buscar outras fontes de conhecimento de Deus. E, portanto, Paulo vai dizer, não, ele é suficiente, tudo converge em Cristo. E aí nós vamos ver dos versos 13 em diante uma sequência de afirmações de Paulo, dizendo nele, foi por meio dele, foi ele que nos libertou do império das trevas, temos nele a redenção, a remissão dos pecados, ele é a imagem do Deus invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Com isso, Paulo, portanto, está dizendo, Cristo é supremo e suficiente para o povo de Deus. É diante desta realidade, portanto, que Paulo, meus irmãos, quer ensinar a igreja de Colossos. Mas Paulo, diante de tantos problemas, de tentativas de falsos ensinos dentro da igreja de Colossos, Paulo dava graças a Deus pela igreja de Colossos. Porque, mediante as tentativas dos falsos mestres, dos falsos profetas, portanto, de inserir ensinos contrários às Escrituras, Paulo ele expressa que a igreja de Colossos era uma igreja que permanecia firme na verdade. Era uma igreja que permanecia firme na verdade. Diante disso, eu creio que o ensino central desses versos 3 a 8 fica da seguinte forma: Paulo dá graças a Deus pela fé dos colossenses em Cristo. Como resultado, amam os irmãos, mantêm sua esperança na verdade do evangelho, fazendo com que frutifique como resultado do entendimento da graça de Deus na verdade. Com isso, portanto, eu entendo que Paulo ensina que a fé em Cristo deve nos levar, portanto, a amar uns aos outros, focar nossa esperança em Cristo com base nas promessas do Evangelho. E como resultado de tudo isso, nós vamos frutificar. Então, veja, diante desses problemas, Paulo dá graças a Deus pela vida dos colossos. E quando Paulo vai dar graças a Deus pela vida dos colossos, Paulo destaca 3 virtudes cristãs que faziam parte da vida dos colossenses. Paulo vai falar da fé, do amor e da esperança. 3 virtudes que devem fazer parte da vida cristã: fé, amor e esperança.
no finalzinho aqui eu coloco não uma virtude, mais 4 verdades que podemos aprender nessa noite, mas começando a falarmos acerca das virtudes da igreja local. Veja, meus irmãos, que Paulo vai dizer que a fé daqueles crentes de Colosso era uma fé centrada em Jesus. Como consequência da fé centrada em Jesus Cristo, os colossenses demonstravam amor para com os irmãos. Veja bem, a fé centrada em Jesus Cristo, demonstrada no amor para com os irmãos. Olha o que Paulo vai dizer, verso 4. 3 e 4. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Todos os santos. Os irmãos de Colossos confiavam em Cristo. A fé desses irmãos era genuína, e essa fé genuína ficava patente na prática. Quando, portanto, em sequência, Paulo diz que essa fé o resultado dessa fé em Cristo era o amor para com os santos, para com os irmãos. E veja, meus irmãos, que o amor, a palavra amor aqui utilizada pelo apóstolo Paulo é a mesma palavra utilizada quando se fala do amor de Deus, ou seja, Paulo está falando do amor ágape, do amor incondicional. Em outras palavras, portanto, Paulo estava dizendo, a fé desses crentes centrada em Cristo ficava muito evidente. Como que ficava evidente? Pela forma como eles amavam uns aos outros. Paulo diz que essa fé resultou em amor para com os santos. Paulo agradecia pela fé inabalável que os cristãos tinham em Jesus. Veja bem, Jesus era não só o objeto de fé, mas o conteúdo da fé deles era Cristo. Não eram outras coisas. Eu achei interessante, à medida que estudava esse texto, eu vi uma afirmação, abre aspas, que dizia o seguinte: fé é vivência com Cristo. Fé em Jesus é uma obra milagrosa do Espírito Santo. O nascimento de uma nova vida. Uma vida que enxerga o mundo, bem como as suas lutas do dia a dia, de forma diferente do mundo. Ser cristão não consiste em crer em Jesus, que no passado realizou grandes coisas e agora está distante no céu. Muito menos consiste em concordar com determinadas doutrinas desse Jesus. Fé é a ligação vital, pessoal com o próprio Cristo Jesus, de modo que a minha fé esteja enraizada dentro de sua pessoa viva e presente, transformando toda a minha existência em uma vida dentro de Cristo. Fecha aspas. Paulo, meus irmãos, liga a fé com o amor. O conhecimento que temos de Cristo, uma vez que depositamos a nossa fé em Jesus, isso deve transformar as nossas vidas, inclusive o nosso relacionamento para com os nossos irmãos. Ou seja, amar o irmão não é uma opção para aqueles que confiam em Cristo Jesus. Que expressão bonita, que coisa maravilhosa. Paulo usa, meus queridos, do amor que tendes para com todos os santos. Nós somos santos porque fomos separados pelo próprio Deus. Paulo, numa sequência lógica, mostra que a fé dos cristãos era genuína. Mas de que forma? Da forma como eles se relacionavam. Da forma como eles se relacionavam uns com os outros. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13, ao falar sobre os dons espirituais, ele vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. 1 João, capítulo 5, verso 1, vai dizer: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Fé verdadeira, a fé centrada em Cristo,
ela causa em nós um relacionamento de amor mútuo para com nossos irmãos. E Paulo dava graças a Deus porque a igreja de Colossos, a fé daqueles irmãos estava centrada em Cristo. Não era nas pessoas, não era neles mesmos, mas era em Cristo. E a consequência dessa fé centrada em Cristo, da confiança em Cristo, fazia com que eles, portanto, amassem uns aos outros, amassem os seus irmãos. Segunda coisa que nós podemos ver nesse texto é que esses versos nos ensina é que Paulo ele dava graças a Deus porque a esperança daqueles irmãos era mediante o evangelho de Cristo, a verdade de Deus. Esperança mediante o evangelho de Cristo, a verdade de Deus. Veja, meus irmãos, Paulo vai dizer no verso 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo diz, eu dou graças a Deus, porque vocês têm uma fé centrada em Cristo, vocês amam os seus irmãos, e a esperança de vocês está tão somente na verdade do Evangelho. Na verdade do Evangelho. Paulo agradece a Deus por causa da esperança que a igreja de Colossos tinha, como resultado do conhecimento do Evangelho. O verso 5, portanto, nos mostra que essa fé e esse amor se baseiam na esperança daquilo que estava reservado nos céus para eles. É muito importante saber disso. É muito importante saber disso. Veja, meus irmãos, que Paulo, portanto, Paulo vai falar que esses irmãos, portanto, eles tinham uma esperança no Evangelho. A causa da esperança desses irmãos não era outras coisas. A nossa esperança não está, eu tenho enfatizado isso, a nossa esperança não está em governos, a nossa esperança não está em nós mesmos, a nossa esperança está no Senhor. E o que causa em nós esperança não é as coisas externas, mas é as promessas contidas na palavra de Deus. É só você observar na sua Bíblia que Paulo vai dizer isso. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra do Evangelho. Esperança como resultado do conhecimento do Evangelho. E uma vez que eu tomei conhecimento do Evangelho, o meu coração está sendo alimentado com essa esperança verdadeira. Paulo vai dizer em outro momento que se a nossa esperança se limita apenas às coisas deste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança deve estar tão somente no Senhor Jesus, na palavra de Deus. Achei interessante um comentário que vai dizer o seguinte, o verso 5, portanto, nos mostra que essa fé e esse amor se baseiam na esperança daquilo que estava reservado nos céus para eles. E é muito importante saber disso. Quando Cristo ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, deu à humanidade a certeza e a garantia de que um dia os salvos estarão com ele. Saber disso é confiar nessa verdade. E confiar nessa verdade faz com que cada cristão tenha fé em Jesus e amor para com todos os santos. É por isso que o encontro com o Senhor e o desejo de estar com Ele permeia todas as exortações de uma vida terrena santa e fiel a Deus. Ser cristão, portanto, não consiste em crer em um Jesus que no passado realizou grandes milagres, mas ser cristão consiste em confiar tão somente no Senhor, tão somente no Senhor. Essa esperança está reservada nos céus, ou seja, ela está protegida, não podemos perder essa esperança. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos, que o próprio apóstolo Pedro, quando fala dessa esperança, ele bendiz a Deus. Se você ler a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3, ele vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele bendiz a Deus, ele nos regenerou, ele nos salvou para uma viva esperança, para uma esperança viva, para uma esperança vibrante. E essa esperança, ela está tão somente em Cristo.
Veja, Paulo vai dizer que ela está reservada nos céus. O próprio Deus cultiva em nós essa esperança por meio da sua palavra. Por isso que o Evangelho segundo narrou João, no capítulo 14, verso 1, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vou preparar-vos lugar. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo, portanto, que ele ia preparar, ou seja, ele já preparou o lugar, nossa morada eterna. Ela está reservada, ou não é as tribulações dessa vida, não é os conflitos, não é os problemas que vai tirar do nosso coração essa esperança de vida eterna. Porque o que é de mais precioso, ela já está reservado nos céus para cada um de nós, que é, portanto, a morada eterna ao lado do nosso Salvador. Não se turbe o vosso coração, não se angustie, não se preocupe, não fique desanimados, mas coloque a sua esperança em Jesus Cristo. Os colossenses ouviram falar dessa esperança por meio da palavra da verdade. Em grego aqui, aletheia, ou seja, a palavra de Deus, é a mesma expressão usada por Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O evangelho que fora pregado entre eles por Epáfras, pois Paulo, portanto, havia anunciado esse evangelho, Epáfras levou o evangelho para aquela região. O verbo ouvistes aponta para o passado. Eles tinham ouvido a verdade por meio da pregação de Epáfras. O evangelho genuíno tinha sido pregado. Inclusive, razão pela qual, conhecendo, eles poderiam rejeitar o falso evangelho que estava sendo disseminado pelos falsos mestres. Uma vez que conhecemos a verdade, não podemos compactuar com o erro. A verdade nos liberta. A verdade nos liberta. A esperança, portanto, mencionada por Paulo, não é mero otimismo, irmãos. Um otimismo vago, ou uma expectativa incerta de que Deus no final vai acolher, vai nos socorrer. Não. Esperança aqui é sinônimo de certeza. É algo que se espera, sabendo que de fato virá acontecer. Está reservada nos céus, ou seja, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. A nossa esperança no Salvador, ninguém pode tirar. A nossa esperança, ela é, portanto, fortalecida pelo próprio Deus, uma vez que nós confiemos em sua palavra. E é por isso que Paulo dava graças a Deus, porque Paulo vai dizer que a esperança dos colossenses era, portanto, baseada no evangelho, na verdade. Era essa esperança, era a palavra de Deus que alimentava o coração dos colossenses, que dava àqueles irmãos ânimo, que dava àqueles irmãos vigor para uma nova caminhada. Eu pergunto a você, enquanto a nós como igreja local, como está a sua esperança? Aliás, você tem esperado em quem? Em quê? Como que está a tua fé? Como que você tem vivido essa fé? Fé não é teoria, é prática. É prática. A sua esperança está em quem? Nas pessoas? Ou a tua esperança, ela está, portanto, ela é resultado do conhecimento que você tem do Evangelho, da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Uma terceira verdade é que os irmãos, eles frutificavam. Aqueles irmãos frutificavam. E o verso de número 6 vai dizer que gerou até vós, como também, o que gerou a esperança que eles tinham em Cristo, pelo conhecimento da verdade, gerou até eles, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aí eu quero destacar duas coisas aqui importantes. Primeiro, ele vai dizer que
aqueles irmãos, portanto, uma vez que eles conheceram o evangelho, uma vez que o coração deles estavam esperançosos as promessas da palavra de Deus, esses irmãos não só frutificavam, mas Paulo vai dizer no verso 6 que este fruto produzido não era só ali, mas esse fruto se espalhava por toda aquela região. Com isso, uma terceira verdade que eu quero destacar é sobre a igreja local, que devemos, portanto, ter frutos na vida cristã. O cristão que tem a fé em Cristo, que ama os seus irmãos e que tem a esperança em Cristo, ele deve, portanto, frutificar como resultado do entendimento da graça de Deus. O primeiro detalhe é frutificação. E por que eles frutificavam? Aí vem o segundo detalhe, porque esses irmãos entenderam a graça de Deus. Eles entenderam a graça de Deus. Eles entenderam o evangelho. Paulo louva a Deus porque os frutos evidentes na vida dos colossos era o resultado natural esperado e é o resultado natural esperado por aqueles que entendem a graça de Deus. Nesse sentido, eu creio, meus irmãos, que muitos cristãos se distanciam da vontade de Deus, do evangelho. Muitos cristãos têm uma vida inconstante na presença do Senhor. Muitos cristãos, eles, portanto, vivem uma vida de inconstância e não crescem na sua vida cristã, ano após ano. É porque esses irmãos ainda não entenderam. Esses irmãos ainda não entenderam a graça de Deus. Eles não entenderam a graça de Deus. Porque uma vez que eu entendo a graça de Deus, independente das circunstâncias, eu vou permanecer firmado em Cristo Jesus. Quando a minha esperança está em Cristo e não nas pessoas, pode acontecer o que acontecer, eu vou continuar firmado em Cristo. E eu vou frutificar. A falta de frutos na vida de muitos irmãos é porque, infelizmente, muitos ainda não entenderam a graça de Deus. Muitos ainda não entenderam o evangelho. Muitos ainda não entenderam o que é vida com Cristo. O apóstolo Paulo afirma no verso 6 que o evangelho chegou até os colossenses e que também estava frutificando e crescendo por todo o mundo. E aqui é um detalhe. Temos aqui um recurso de linguagem conhecido como hipérbole. Ou seja, quando Paulo se refere a todo mundo, o que Paulo faz aqui, fazendo uma alusão, é ao mundo da sua época, é o primeiro detalhe. É o primeiro detalhe. De fato, quando o apóstolo estava em Roma, as boas novas de Cristo já estavam sendo anunciadas em todos os lugares do Império Romano. Não significa que não houvesse locais em que não era pregado, mas apresenta a ideia de que a palavra de Deus já tinha se espalhado por praticamente todo o Império Romano. É por isso que ele diz que eles frutificavam e o fruto era produzido, crescia e se espalhava. Paulo estava dizendo que esse fruto, portanto, que essa fé, que essa esperança, que esse evangelho estava sendo espalhado ali no Império Romano, naquela região. E é isso que acontece quando entendemos a graça de Deus. Somos gratos, pois apesar de nós somos alvos do seu amor incondicional. E o resultado disso deve nos levar a uma vida de comunhão com Deus. E como resultado de uma vida de comunhão com Deus, eu tenho comprometimento com o reino de Deus, eu tenho comprometimento, portanto, com o evangelho, e tendo comprometimento com a palavra de Deus, eu sou um instrumento de Deus para a proclamação das boas novas, por meio de palavra e por meio da minha vida. O fruto é o resultado do entendimento daquilo que Deus fez na minha vida. O conhecimento do evangelho produz frutos por toda parte, Paulo vai dizer. Especificamente, Paulo estava dizendo daqueles irmãos, olha, o testemunho de vocês, a vida cristã de vocês, o comprometimento de vocês com o evangelho da graça, tem feito com que os resultados sejam evidentes não só na igreja local, mas fora da igreja local também.
Quando o evangelho chega, produz entre nós os mesmos frutos. Deve produzir em nós os mesmos frutos que produz em outros locais. Portanto, o entendimento da graça, do favor de Deus a nós miseráveis pecadores, segundo Paulo, esse sim é o fundamento da frutificação do evangelho no nosso meio. O entendimento da graça de Deus deve nos levar à maturidade, e um cristão maduro, ele frutifica, ele cresce, ele se torna o instrumento de Deus para a proclamação das boas novas. Tudo isso como resultado do entendimento que ele tem da graça de Deus. Diante desse fato, eu pergunto a você que está me acompanhando nessa noite: você tem frutificado? Os frutos têm sido evidentes? Aliás, você já entendeu a graça de Deus? Paulo, a receber notícias da igreja local, louva, agradecendo, ora por aqueles irmãos amados, porque aqueles irmãos evidenciavam as virtudes básicas cristãs: fé, amor e esperança. Tudo isso como resultado do entendimento da graça. E entendendo a graça de Deus, eles frutificavam. Essas virtudes estavam, portanto, presentes na vida daquela igreja. E aí eu pergunto a você nessa noite: essas virtudes estão presentes em suas vidas? Como que está a sua fé? Como que está o seu amor? Como que está a sua esperança? Como que está a sua vida cristã? Meus irmãos, se essas virtudes estão presentes em suas vidas, em sua vida, como que tem sido evidente essas virtudes? Você conhece o evangelho de fato? Você tem vivido o evangelho de fato? Ou você apenas conhece de ouvir falar, mas não tem experimentado esse evangelho na sua praticidade? Quando nós, portanto, depositamos a nossa fé em Cristo, quando nós, portanto, buscamos viver um relacionamento de amor mútuo para com nossos irmãos, quando a nossa esperança não está nesse mundo, não está nas coisas nem nas pessoas, o que acontecerá, meus irmãos, é que de fato nós vamos frutificar. E na adversidade, quando enfrentamos a adversidade, nós enxergamos a adversidade apenas como uma oportunidade de nos fortalecer cada vez mais na presença do Senhor e não nos distanciarmos. Diante disso, é preciso que nós façamos uma avaliação da nossa vida cristã, que pensemos um pouco sobre o nosso testemunho cristão, a forma como vivemos a nossa fé na igreja local. Dou graças ao meu Deus. O que as pessoas, aqueles que estão no nosso meio podem dizer de você como parte da igreja local? Dou graças a meu Deus, porque quando eu ouço falar de vocês, eu me alegro porque vocês têm uma fé em Cristo Jesus, vocês amam incondicionalmente uns aos outros, a esperança de vocês está em Cristo, porque vocês entenderam o Evangelho. Uma vez que vocês entenderam o Evangelho, vocês frutificam. E o resultado desses frutos é que o Evangelho é espalhado em cada canto. O meu desejo, a minha oração, é que nós, como Igreja de Cristo, tenhamos essa fé centrada em Cristo. Ele é o fundamento. Da igreja, o fundamento é Cristo, o Salvador, que nós cantamos muitas vezes na nossa igreja. Da igreja, o fundamento é Cristo, o Salvador. Uma vez que eu entendo que Cristo é o centro da minha vida e que Ele morreu por mim, mas também pelo meu irmão, eu vou viver uma vida, um relacionamento de amor mútuo para com esse irmão, buscando o seu bem, cuidar desse irmão, me preocupar com ele, orar com ele e por ele, ajudá-lo, como vivia a igreja primitiva. Diante disso, a minha esperança está no Salvador. Minha esperança, ela não se confunde, porque a nossa esperança deve estar no Evangelho. E aí sim, eu continuarei comprometido com o reino de Deus,
com a proclamação das boas novas. E isso as pessoas conhecerão, verão em mim praticidade daquilo que tanto eu prego, daquilo que tanto eu falo. Meus irmãos, que de fato essas virtudes cristãs elas estejam presentes na nossa vida. Que essas virtudes cristãs sejam uma realidade minha, na minha vida e na sua vida. E como Igreja de Cristo, Primeira Igreja Presbiteriana de Itapevi, que nós tenhamos a nossa fé centrada em Cristo, que nós amemos os nossos irmãos intensamente e que a nossa esperança esteja no Salvador. E que essa esperança seja a cada dia renovada com base no conhecimento que nós temos do Evangelho. Que uma vez entendendo o Evangelho, que eu e você frutifiquemos, que sejamos cada vez mais comprometidos com o reino de Deus e comprometidos com esse reino, espalhemos a fé evangélica na cidade de Itapevi, fora da cidade de Itapevi, por onde quer que passarmos, que de fato nós possamos frutificar para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que Deus, portanto, assim nos ajude e nos fortaleça, para que em tempos de adversidade nós permaneçamos, portanto, firmados em Cristo. Deus te abençoe, que o Senhor fortaleça o coração e que nesta semana nós vivamos, portanto, com fé centrada em Cristo, amando nossos irmãos, que a nossa esperança seja renovada no Salvador e que venhamos frutificar cada vez mais para a honra e a glória do nosso Deus. Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça cada dia, em nome de Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos pela tua palavra e rogamos ao Senhor, Pai. Permita, ó Deus, ajuda-nos, aliás, ó Pai, para que a nossa fé ela esteja tão somente no Senhor, seja centrada tão somente no Senhor. Quando a nossa fé está alicerçada, nós não vamos, ó Pai, ficarmos desanimados, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos fortalece. Tu é o socorro bem presente, ó Deus, em ocasião oportuna, como o autor aos Hebreus disse, que o Senhor é o nosso sumo sacerdote e podemos, portanto, confiar em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, amar cada vez mais o nosso irmão de uma forma doadora, de uma forma, Deus, que mostremos na prática o que é o amor de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, para que tenhamos uma esperança dia após dia renovada em Ti. Porque sabemos, ó Deus, que a nossa esperança ela deve estar contida nas promessas da Tua palavra, e não nas coisas, e não, ó Deus, em governos, em autoridades, em pessoas. A nossa fé está no Senhor. Mesmo no dia do caos, o Senhor continua reinando, o Senhor continua, ó Deus, cumprindo a Tua vontade, porque a Tua vontade ela se realizará, ó Deus, perfeitamente no decorrer da história. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, entendendo a Tua graça, entendendo o Teu favor imerecido. Ajuda-nos a frutificarmos a cada dia, ó Deus, seja na igreja local, fora da igreja local, por onde quer que formos, ó Deus, que sejamos um instrumento do Senhor para a proclamação das boas novas. E que assim, ó Pai, a Tua presença nas nossas vidas seja algo evidente, que o Teu nome seja glorificado por meio das nossas atitudes, por meio da nossa vida como igreja. É o que nós te pedimos, é o que eu te peço. No nome de Jesus Cristo, rogando ao Senhor que nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor abençoe cada família, Deus, representada da Tua igreja, ó Deus, da nossa igreja local, das igrejas que estão nos acompanhando. Que o Teu nome seja glorificado e que possamos, ó Deus, permanecer firmados em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero, portanto, agradecer, em nome de Jesus, os irmãos que nos acompanharam, agradecer a nossa irmã a Julita, que esteve conosco, a nossa irmã Marília, o nosso irmão Francisco, nosso irmão Guilherme Xavier, nossa irmã Priscila Barros, nossa missionária, né? Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã, e os demais irmãos da nossa igreja, o irmão Denilson também, que o Senhor o fortaleça a cada dia, que o Senhor continue cuidando da casa da Silvana, do Amarildo, que a
Silvana continue sendo sustentada pelo Senhor dia após dia. Nosso irmão André, a sua família, o André Rodrigues, a sua família, o Rafael, que Deus continue abençoando. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso irmão André, da Kelly, o André e a Kelly, e também a nossa irmã Bernadette, lá da Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória, que está nos acompanhando. Que Deus continue abençoando a vida dela. Bernadette sempre foi um instrumento precioso de Deus na minha vida, desde a minha época de seminarista, lá no Jardim da Glória. Que o Senhor continue te abençoando, Bernadette. Tá? Estamos com saudade de você também, da Edninha. Um abraço para os irmãos da Igreja do Jardim da Glória, que também nos acompanham. E que o Senhor abençoe cada uma das nossas famílias. Rafael, que Deus abençoe sua família, abençoe a Tainá, a Milena, que o Senhor continue sustentando. E que todos os irmãos que nos acompanham tenham uma noite, portanto, abençoada, uma noite reparadora, e que essa semana seja uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória dele mesmo. Meus irmãos, estou à disposição. Se os irmãos precisarem, pode contar comigo. As orações vocês já têm, as orações minha, da Priscila, e a Priscila também aqui está mandando um abraço para todos os irmãos. Deus abençoe a família da Juliana, abençoe o Rodrigo, que o Senhor seja na vida de vocês também durante esta semana. Mais uma vez, como de fato eu me sinto como o apóstolo Paulo diz, que saudade tenho de vós, irmãos. Não vejo a hora de poder estar com vocês, para poder repartir com vocês algum dom espiritual e juntos sermos, portanto, edificados uns aos outros, sendo edificados pela palavra de Deus. Deus abençoe, meu muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.